somente crer. Senhor nosso Deus, nosso bendito e eterno Pai Celestial. Senhor, que bom é que o Senhor nos ajudou a chegar aqui. Oh Deus, o temor, o tremor façam com que nós subimos aqui tremendo literalmente. Jesus eterno, obrigado por essa tarde e noite que o Senhor tem nos dado, por esse dia, por este culto. Obrigado por o Senhor ter dado a nós esse cantinho para te adorar. Aleluia. Esta congregação, o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo que nós pudéssemos chegar aqui, Pai, e juntos adorar na beleza da Tua santidade. Mas, ó Deus, depende muito de nós. Ó Deus, nos dê uma recepção, nos dê uma atmosfera de culto, de adoração ao Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui. Pai eterno, esse restante de culto, ajude-nos, ó Deus, para que possamos receber a Tua palavra. Pai, é culto de Santa Ceia. Como nós precisamos realmente entender o que significa isto para nós. Pai, abençoe cada um que está aqui. Tiveram alguns obstáculos, quem sabe, para estar aqui, como eu estive, ó Deus, mas o Senhor foi maior do que todas as circunstâncias, e aqui estamos desejosos, saímos melhores. Por isso, ó Deus, perdoa as nossas faltas, para que possamos sair abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Uma boa noite, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar um pouquinho. Graças a Deus. Vamos antes dessa feita, ó Deus, pedindo por esses pedidos. Ó Deus, a terra está sendo batizada por enfermidades, problemas, mas nós temos um Deus que resolve problemas, cura, liberta, transforma. E nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa intervir em favor dessas vidas, ó Deus. Ó Deus, nós cremos que o Senhor fará isso mediante a perfeita vontade do Senhor. Aceite a gratidão daqueles que têm um coração agradecido por tantas bênçãos que tem recebido. Obrigado por me estar aqui nesta tarde e noite, ó Deus. Foi a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já agradecemos. Amém, Senhor. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Nós vamos ter uma pequena meditação para nós ir para a ceia. Hoje eu fiquei mesmo numa medicação. Quem já passou por dor de rins? Quem já deu cólica de rins aqui? Irmão Darlene, meu irmão. É realmente difícil, né? É a segunda vez, a gente não espera, mas acontece, né? Livro de Jó. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Jó, capítulo 1. Na minha Bíblia, página 769. Glória a Deus. Nós cantamos bastante, mas eu vim hoje de manhã, lembrando desse hino, 425, mas eu pensei, irmão Gabriel,
425, isso mesmo. O irmão cantou permanecendo, o irmão vinha aqui, se puder, e dirigir esse hino. Tem dificuldade em vencer. Depois da leitura. Vamos então. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Pai celestial, mais uma vez pedimos ao Senhor a intervenção do Espírito Santo. Pai, Jesus, venha revelar a nós aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Pai, eu creio que há uma porção para nós levarmos daqui. E vamos extrair desta palavra um pensamento, leitura da mensagem do profeta desta era, vivificada para esse dia. E assim todos nós seremos abençoados. Que a unção possa estar aqui em quem está falando, que o Senhor possa usar, meu Deus, meramente como instrumento, ó Deus. Mas esta mesma unção possa ungir os nossos ouvidos para receber a Tua palavra. E quando o Senhor unge, ó Deus, a murmuração, a cogitação de coisas vai embora e abrimos o nosso ser para receber a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Glória seja Deus. Você prefere que eu dizer? Vamos ouvir então, irmãos. Glória a Deus. Medite na letra do hino. Está muito difícil.
seja o nome do Senhor. Ele peleja por você. A luta pode estar difícil, mas lembre disso. Ele está pelejando por você. É a razão de você estar aqui. Eu estamos aqui. É porque Ele está pelejando por nós. Irmãos amados, vamos aqui. Você viu, eu gostaria de destacar esta vida, testemunho desse homem, Jó. Ela é muitíssimo conhecida. Um homem rico, um homem que tinha as dádivas de Deus, ao mesmo tempo, porque era temente a Deus. Mas eu quero que nós pensemos um pouco aqui nesta frase. O que o diabo, Satanás, odeia é a sua intercessão, é a sua comunhão com Deus. Ele não está muito preocupado com o dinheiro que nós temos, pouco ou muito, até mesmo a saúde. Tudo isto ele quer atingir para realmente o objetivo maior é a tua alma, é a vida eterna, espiritual com Deus. E Satanás aqui não atacou Jó porque ele era rico ou porque ele tinha essas qualidades, mas perturbou porque ele era um homem que intercedia. Nós vamos ver isso no capítulo, no versículo 5. Mas você viu que no início ele era um homem sincero, características de um verdadeiro cristão, daqueles que estão caminhando com Deus, caminhando com Cristo. Sinceridade, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Há muitas maneiras de nós, como cristãos, desviar do mal. A aparência do mal. A própria Bíblia chega a dizer desviar da aparência do mal, quanto mais do próprio mal. E no capítulo, versículo 3, você viu que ele era um homem realmente de posse, de destaque. Há linhas teológicas perversas que dizem que Jó não existiu, Jó foi só uma alegoria. Mas você vê que Ezequiel, vou deixar aqui, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, o profeta Ezequiel vai testificar de Jó. Esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. No 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Então, se alguém disser para você isto, principalmente aos jovens, refuta que é mentira, não é mesmo? O próprio Tiago testifica no capítulo 5 da paciência de Jó. Mas então, irmãos, eu quero que nós pensemos aqui nesse versículo 5. Você, na sua casa, como pai, como mãe, como filho, sua casa que você preserva, sua casa espiritual, você precisa ser um sacerdote dela, cuidar dela, santificá-la. Então, me chamou a atenção, sempre me chama a atenção quando leio o livro de Jó, porque Jó foi testado na carne, testado na vida natural, tirando essas coisas, mas o objetivo de Satanás era atingir a alma de Jó. Por isso que Deus, conhecendo a ele, permitiu, o profeta usa essa expressão, que
que o diabo cirandasse com Jó, colocasse ele em apuros, para que ele talvez pudesse blasfemar do Deus que ele servia. Agora, e você? E eu? Não somos também colocados à prova muitas das vezes? Muitas das vezes. E há uma necessidade nossa de discernir isto, irmãos e irmãs, porque a luta da enfermidade, o problema financeiro, isso e aquilo, não é o objetivo principal do inimigo de nossas almas, mas é atingir a tua fé, é te desanimar, é te parar, e usa artifícios como a própria razão. Se nós fizermos um levantamento, um inventário nosso, humanamente, você vai ver que todos nós vamos ter motivos humanos para não servir a Deus. Humano, a carne, ela não quer, ela veio do pó, é pecaminosa, ela não quer isso. Mas para atingir o homem de dentro, o diabo atinge, quer atingir esse o de fora, fazer blasfemar, fazer parar, desanimar. Veja isso daqui, irmão, com bastante calma, para você descer na tua alma, na minha alma hoje, que nós somos responsáveis por nós, por nossa vida, nossa alma, individualmente, porque a salvação é individual. E podemos abrir esse leque, pensar como família, homem, pai de família, nós somos responsáveis. O profeta dessa era chega a dizer que somos pastores da nossa casa. Chama a nós uma tamanha responsabilidade. Mamãe, você é responsável pelos seus filhos, papais. Levar a eles aquilo que a palavra de Deus ensina. Ser sacerdote. Mas esses 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, nas festas de aniversários, né, que a Bíblia relata nos seus dias, faziam banquetes, e ali Jó, como era um que discernia espíritos malignos, percebeu que eles estavam tendo aquilo fora do que Deus queria. E não é assim nas famílias? Por nós, cabe a você intercessão. Jó santificava, e se levantava de madrugada. Olha aí aonde que Satanás estava revoltado, vamos usar essa expressão, com o irmão Jó. Desapontado. E a artimanha de Satanás de achar que ele fazia isso por ter muitas coisas, por ter bens, por ter saúde, ter família próxima. E veja que o grau de Deus na vida de Jó, ele era estudo, mas ele era um temente a Deus. Quantos abandonam a Deus por ter as coisas dessa vida? Ele santificava, levantava de madrugada, oferecia holocaustos, uma vida em prol da outra, em prol da família, em prol dos filhos, em prol de si próprio. Somos homens, mulheres que estão nessa dimensão, mas precisamos ter esta revelação de Deus, que precisamos cuidar desse homem, desse homem que teve um novo nascimento, o homem de dentro. E como dissemos domingo passado, como vencer a si mesmo, tendo uma matança, morrendo para si mesmo. Temos levantado de madrugada, temos tido uma comunhão com Deus,
Temos tido uma comunhão com esta palavra? Irmãos, isto está servindo para começar comigo. Cada dia que passa, mais difícil a vida cristã vai ficando. Então, a revelação de que temos tido uma mensagem genuína que está nos elevando precisa nos beliscar as nossas consciências para aprontarmos, para estarmos preparados, sermos sacerdotes santos das nossas vidas. Olha, ele levantava esses holocaustos, essas oferendas, segundo o número de todos eles da família. Isso aqui para fulano, isso aqui para ciclano. Ele estava preocupado porque eles estavam blasfemando contra Deus. E como nós precisamos ter cuidado de não, às vezes pensamos blasfemar. Tudo aquilo que está fora da Bíblia Sagrada, que nós corremos o risco de fazer, nós dá um passo para fazer o maior pecado, que é a blasfêmia. É claro que você, como Jó, você mesmo, humano, natural, que está há quanto tempo lutando, e esta palavra não te desanima, porque você está aqui, porque você tem sido abençoado. Você tem sido como Jó. Você tem tido paciência como Jó. Acredite nisso. Há falhas, há pecados, mas precisa ter intercessão. Você faz isso por você. Há um joelho para ser dobrado diante desse Deus Todo-Poderoso, que está mais desejoso em nos abençoar do que nós mesmos ser abençoados. O profeta diz assim. Como convém nós estarmos então, irmãos? Buscando, a Bíblia não diz, buscar enquanto pode achar. Que bom que você tem encontrado esse Deus, tem encontrado a graça, e essa graça te convida ao arrependimento. Você saiu assim de casa, você tem vivido assim. Senhor, estou aqui levantando um holocausto, minha vida consagra a Ti, Senhor. Tira todo pensamento, arrazoamento mundano, perverso. Aqui é o nosso campo de batalha. Não é assim que nós temos aprendido com o mensageiro desta era? Então, se aqui é o campo de batalha, irmãos, estamos diariamente em conflito. Há um mal dentro desse homem, mas há um Espírito Santo que está todo o tempo gotejando a gota de sangue a seu favor, a meu favor. É isto que está nos elevando à presença dele. Ou não é isto? Ou não é esta gota de sangue derramada no Calvário que faz nos lembrarmos nesse dia onde você está aqui para comer esse pedacinho de pão, esse gole de vinho, lembrando daquele dia que te purifica. Aleluias. Veja que eu não vou seguir na leitura da Bíblia, mas é um livro, é um testemunho que vale a pena você ler pelo menos uma vez por mês. São 40 e tantos capítulos, mas se você ler 20 vezes o capítulo 1 de Jó, você vai se renovando a cada vez.
Porque você vai extrair daqui ensinamentos, mensagens, consolos, admoestação, coisas que você precisa, eu precisamos melhorar. Olha o que o profeta diz nesta mensagem: a aproximação a Deus. Você deseja isso? Aproximar mais de Deus. Eu preciso, irmãos, eu preciso. Talvez eu seja o mais necessitado aqui nesta noite, de aproximar mais de Deus, de ter mais comunhão com o Criador, o autor da vida, aquele que tem te alcançado, tem te dado família, tem te dado uma mãe, tem te dado um pai, tem te dado uma igreja para você congregar, irmãos para você ter comunhão com um com o outro, e você ama isto. O profeta, na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, ele diz que você quase que não suporta ver essas portas se abrirem para ter comunhão um com os outros. Os crentes sentem vontade de estar um com o outro, nem que seja para escutar, às vezes, uma dor, uma aflição. Ó irmão, ore por mim. Ó irmão, eu estou orando por você. Eu oro por ti, tu oras por mim. E a montanha eu subirei, se tu orares por mim. Então o profeta diz assim: se você notar que quando a tragédia atingiu o lar de Jó, e os filhos foram todos mortos e tudo mais, e tudo o que Jó tinha foi destruído, Deus não estava repreendendo Jó. Olha que ensinamento que o profeta desta era vai nos dar para a nossa vida. Você e eu vamos entender mais algumas coisas que nós passamos. Porque se tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo. É tudo. Às vezes pensamos que Deus está irado conosco. Eu vou voltar aqui. Pulei duas linhas. Deus não estava repreendendo Jó, ele estava apenas purificando Jó. Então, você viu que o próprio Deus deu a Jó estas coisas todas, mas para que, quem sabe, Deus estava assim, como está comigo, com você, eu preciso dela mais perto de mim. Eu preciso dele mais perto de mim. Há quantos dias eu não ouço uma oração dele, dela? Deixa eu trazer uma coisinha para ela sentir desejo de estar comigo. Não é assim natural? Os pais desejam estar com os filhos. Aquela parábola da ovelha, foi preciso ou aquele dito, quebrar uma perna de uma ovelha para que o pastor pudesse estar mais próximo dela. Estava Deus querendo ter mais companheirismo com Jó. É claro, e mostrar para Satanás que um filho de Deus, quando desce lá dentro, não é o dinheiro quando sai que abandona a fé. Que vontade de dizer isto, toma isto, Satanás. Não é aquilo, status de saúde, de amizade, de dinheiro que faz você servir a Deus. Servimos a Ele pelo que Ele fez. Pelo dia no Calvário. Ele estava apenas purificando Jó. Amém. Eu gosto desta palavra. O profeta exclama: uma purificação. Purificando Jó, tirando de Jó aquilo que ele poderia dar mais. O que Deus quer de nós mais? Adoração, compromisso, rendição a Deus. É isso. Ele pode permitir que nós sofremos algumas coisas para que Ele veja nós aproximarmos dele mais. E se você fazer aí, olhar pelo retrovisor, você vai ver que Ele tem feito isso em nossas vidas. Ele tem feito. Quantas são as lutas que você passou para estar aqui?
e você está aqui. Foram muitas, porque comigo foi, e você venceu-as, porque Ele estava com você, e Ele estava desejoso purificar a sua vida. A vara que produz fruto, então Deus a purifica para que ela produza mais fruto. Não é assim, irmãos? O Rafael, a lavoura às vezes precisa cortar alguns galhos para produzir mais. A Bíblia vem e tipifica nós como árvore. Lá atrás, quando a árvore da ciência, do bem e do mal, as duas estavam ali. E Deus tipifica você como árvore. E é exatamente o que Ele faz quando Ele precisa que nós produzimos mais. Produzir mais, Ele corta. Corta onde? Na carne. Corta nos desejos mundanos, carnais. E não é um privilégio, uma ação que você talvez pensa que é só eu que estou sofrendo. Não, você e todos nós estamos nesse combate de vencer a nós mesmos. O profeta, é repetitivo dizer, mas ouça isso, o profeta disse, William Branham, o homem que Deus deu a ele uma unção especial para trazer a mensagem do fim, diz que o maior inimigo que ele tinha chamava William Branham. Então, eu não posso culpar as minhas quedas, a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, etc. É você que precisa fazer essa purificação, essa intercessão para essa casa espiritual. Aleluias. O problema disso é que às vezes pensamos que Deus está irado conosco. Olha a artimanha de Satanás. Ele coloca pensamentos para cirandar na mente. E aqui estamos falando de cristãos, pessoas tementes a Deus, porque o mundo é do mundo, irmãos. Deus está aperfeiçoando, tirando as arestas dessa vida de nós, filhos de Deus. Ao que sentimos a correção, porque o incrédulo, o mundano, eles não sentem, porque não tem uma alma que dói, que sofre por ver dar um passo errado. Mas você sente, porque você tem uma alma, você tem uma alma que veio de lá, está indo para lá. Mas Ele está apenas tentando nos purgar para que tragamos abundâncias de frutos. Oh Deus, faça isso aqui comigo, que eu possa ser uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera, o que ela faz? O que se vê numa árvore frutífera? Alguém vai buscar um fruto para saciar. Nós, como árvores de Deus, precisamos dar desejo nas pessoas, nos vizinhos, amigos, em buscar de nós, extrair de nós coisas que eles veem, de testemunho, de bênção. Ali vai um homem diferente. Não que você seja um pássaro raro, falho, mas você tem essa áurea de bênção rodeando a sua vida. As pessoas estão vendo o nosso testemunho. Então Deus dá algumas provas, algumas lutas para que nós possamos chegar mais a Ele. A Bíblia diz que elas são mais preciosas a você do que o ouro precioso. Elas, as lutas. Veja como parece contraditório e às vezes é para essa mente carnal, humana, natural. Por isso que a necessidade de nós
saímos de casa, irmãos, para um culto, ou mesmo para assistir um culto, ou mesmo para ler a Bíblia, e pedir a Deus que Deus me dê uma mente espiritual. Deixa eu descarregar do homem, do natural. Eu não vou ver aquilo que eu penso do irmão, do pastor, isso, aquilo. Sobe numa condição espiritual. Porque nós estamos numa luta espiritual, e para vencermos essas artimanhas do diabo que está no plano espiritual, precisamos do espiritual. E o espiritual, você tem esses atributos. Você tem a oração, você tem o jejum, você tem a leitura, você tem a dedicação a Deus. Aleluias. Você sabia que cada filho que vem a Deus deve primeiro ser provado? Oh Deus, ajude-nos a entendermos isso na alma. Surrado leva uma correção de filho, mas não é fácil. Não é fácil. Nós estávamos agora de tarde conversando com minha esposa, e ela dizendo das travessuras quando criança. Irmãos, mas força pega. E apanhou muito. Mas como filho, para que crescesse, chegasse à adolescência, a um jovem, uma mulher, um homem com responsabilidade, precisou ser corrigido. Todos nós passamos por isso. E Deus, a Bíblia, nos tipifica como Pai eterno, Pai das luzes, trazendo a nós essa correção para ajustarmos as nossas vidas. Deus te dará uma verdadeira e antiquada surra por isto. E digo mais, se tivéssemos mais disso no natural hoje, aí que o profeta diz, se tivéssemos mais isso no natural, como nossos filhos às vezes nos dá uma má resposta, diz algo, nós estamos pavimentando muito a estrada dos nossos filhos, irmãos, deixando muito fácil. Olha o que o profeta diz, se nós tivéssemos mais disso no natural hoje, teríamos melhores filhos. Deus quer sua casa em ordem. Aleluias. Louvado seja Deus por isso. O bom filho, ele reconhece que precisa ser corrigido. O bom filho, ele entende que ele está num período, numa etapa. E o bom pai sente a necessidade de corrigir. Então ele te dá uma pequena surra para que assim você possa endireitar-se. Isto faz você amá-lo mais. Como nós, como cristãos, estamos com mais e mais desejo de amar a Deus, amá-lo de todo o nosso coração. E amar a Deus é entregar a Ele a nossa vida, irmãos. Nosso ser, nossa mente, nossa casa, nosso trabalho, entregar para Ele, porque é Ele que está cuidando de você e de mim. Não tente sozinho, não é assim? Diz uma frase minha. Você não vai conseguir. Nós não conseguimos dar um passo sem Deus. O homem natural perverso, que ele está sendo guiado por esse anjo terreno, Satanás, vai andando de qualquer maneira, mas o cristão, ele não consegue. E se você tentar, ele vai te dar uma surra, vai te dar uns alertas. Se os pais reais querem que façamos o bem, e quanto ao nosso Pai Celestial, nós amamos a Deus. Amém.
nós sentimos bem estar na casa de Deus. Aleluias. Isto, irmãos, é um termômetro que você é dele. Quando você ama as coisas dele, ama ele, mesmo sujeitando a esse homem, meu Deus, me ajuda, mas eu te amo. Isso está te mostrando para você que você é dele. Aleluias. Você é dele. Se você realmente nascido de novo, receba isto agora. Se você realmente é nascido de novo, não há nada que possa te separar de Deus. Nada, nada. Paulo, quando ele foi crescendo no espiritual, ele chegou a esse nível: nada me separa do amor de Deus. A enfermidade, a dor, o sofrimento, a bonança, porque você pode olhar por esse prisma, porque há muitos que o abandonam por conta das bênçãos. Quantos pensam, como diz o profeta aqui, que ele está irado por estar sofrendo nesse natural? Eu não, acho que nem tem Deus. Mas quantos, por conta dos bens naturais, abandonam a Deus? Há uma linha: você, Deus, me ajuda, me prospera, eu preciso, eu quero cuidar melhor da minha família, me dê recursos, me dê um bom carro, ou isso, aquilo. Deus te dá. Mas será que estamos usando o nosso carro para vir à casa de Deus, para fazer aqui uma visita, um evangelismo? Oh, Deus nos ajuda. Tenha misericórdia de nós. Aí o profeta exclama que Paulo disse: nem a fome, perigos, provas, sofrimentos, morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo diz que ele soube contentar com pouco, com muito. Ele soube estar na bonança, soube estar na dificuldade. E nós estamos crescendo em Deus para exatamente cumprir isto em nós. Cumprir esta palavra, essa profecia dentro de nós. Porque eles, Jó, Paulo, nossos irmãos, foram de carne e osso igualzinho a você, igualzinho a mim. Somente um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas você e eu estamos sujeitos a passar por estas coisas, mas nós não podemos prostrar diante delas. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. É assim que o verdadeiro cristão que está buscando arrependimento em Deus, em Cristo Jesus, está dizendo todos os dias. Ou não tem dia que você, oh meu Deus, a luta está muita, mas logo o Espírito Santo te belisca lá dentro da alma: levantar-me-ei, irei ao culto, levantar-me-ei, irei orar um pouquinho, levantar-me-ei, porei as mãos nos meus filhos, levantar-me-ei, irei orar pelos meus amados, pela minha família, levantar-me-ei, irei separar um pouco da família natural do homem. Há momentos para isso, irmãos. Nós entendemos que a família natural, pessoas carnais, é usada muitas das vezes, pessoas amadas por diabo, para te atrapalhar a servir a Deus. Oh Deus, nos ajuda. Quantos testemunhos eu ouvi na minha
infância de irmãs e irmãos, dizer que eu vivi isso na minha casa, quando pessoas, famílias chegavam na hora do culto, pessoas dizerem assim: vai, a casa está aqui, ali está o banheiro, ali está o bebedouro, o filtro, mas eu estou indo para a igreja. É essa intercessão, esse desprendimento de nós servirmos a Deus que Deus quer, irmãos. Deus honra isto. Isto é um verdadeiro holocausto nesses dias. Isto que Jó fazia. Porque numa era tão cheia de influência para esse humano nos prender, aí você pensa, tem tantas as coisas que podem nos prender nessa dimensão humana, que faz com que nós não nos aproximamos dele. Todos nós, sem exceção. Mas o seu desgarrar dessas coisas é um holocausto perante Deus. E Deus está vendo isto, está vendo o seu coração. Amém? Graças a Deus. Nós lemos aqui dois parágrafos e meio. Haveria aqui bastante coisas para nós caminharmos, mas a ceia eu não quero segurá-los. Metade desse parágrafo: o irmão Brana, eu sou um cristão e tenho uma enfermidade agora. Eu desejaria saber por que isto veio. Por quê? Não é assim que às vezes razoamos? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? E esses porquês, irmãos, muitas das vezes é para fazer nós pararmos. Quando Deus nos dá uma genuína revelação de estarmos nas mãos dele, a Bíblia diz que nós estamos nas palmas das mãos de Deus. Nós entregamos as nossas vidas. Então descanse na presença de Deus. Deixemos Ele conduzir as nossas vidas. Haverá muito poucos porquês. Muito poucos porquês. Deus pode estar te purificando. O profeta exclama: amém? Eu não vou seguir. Mas que Deus possa trazer a você aquilo que talvez os nossos ouvidos não compreendeu, mas Ele é Deus. Ele pode fazer como um iluminador. Esse aparelho aqui é de 12 volts. Aí tem uma caixinha ali e entra 110 para ele executar, ligar os 12 volts. Então Deus é capaz. Se você está aqui desejando uma cura, esta palavra é cura. Ela ministra na sua vida naquilo que você precisa, que eu preciso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aqui ler